Concedo agora a palavra ao ilustre deputado Guilherme da Cunha, brilhante companheiro na nossa comissão. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia também àqueles que nos acompanham a partir de casa, de forma remota. Essa importante inovação tecnológica, que eu acho que já está incorporada, de certa maneira, na rotina de todos os nossos parlamentares e que tanto ajuda que a Assembleia continue sendo, mesmo durante esse tempo de pandemia, a casa que dá poder e voz ao cidadão. Porque nós somos representantes dos cidadãos, e não apenas dos cidadãos de uma determinada região, de uma determinada categoria, cidadãos de toda Minas Gerais. Senhor presidente, parabenizo por ter não apenas avocado a relatoria, pessoa absolutamente capaz de fazer isso, com um imenso conhecimento técnico, com uma imensa capacidade de trabalho, com quem aprendo todos os dias na comissão, mas também pela iniciativa de realizar essa reunião extraordinária e possibilitar que na terceira fase, a fase que normalmente fica um pouco esquecida das reuniões, a gente possa promover essa importante troca de ideias, que vai, no fim das contas, ajudar a formar a sua opinião e convicção sobre a melhor maneira de conduzir, tanto a tramitação quanto a formulação de vosso parecer. Senhor presidente, tem uma questão que eu acho fundamental todos considerarmos na tramitação dessa reforma. E foi uma fala recorrente, tanto no discurso do colega Charles Santos, como também da colega Ana Paula, e mesmo em vossas considerações, de que aqui estamos tratando de vidas, que a gente está tratando da vida das pessoas. E eu queria lembrar, porque é fundamental lembrar, que a gente está tratando das vidas não apenas dos servidores, dos cerca de 300 mil inativos, ou ampliando um pouco, dos cerca de 600 mil servidores que têm expectativa de algum dia virem a se aposentar, virem a gozar dos benefícios que estão previstos hoje na legislação cuja alteração está sendo proposta. A gente está falando da vida de 21 milhões de mineiros. E por que que a gente tem, num projeto que trata sobre regras de aposentadoria, regras da carreira dos servidores, um impacto tão dilatado, de modo que a gente possa dizer que é um projeto que diz respeito à vida de 21 milhões de mineiros, e não apenas esses servidores diretamente atingidos? Por uma razão muito simples, senhor presidente. Porque a previdência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, hoje, apresenta um déficit de cerca de 20 bilhões de reais a cada ano. 20 bilhões de reais, que são complementados com recursos do Tesouro para a conta poder fechar e as aposentadorias e pensões serem pagas. O Tesouro só tem uma fonte de financiamento, que são os impostos pagos por cada cidadão mineiro, pelos 21 milhões, seja pelos servidores que nos acompanham aqui no plenário, seja também pelo vendedor de pipoca que hoje não está presente na porta da Assembleia, seja pelo dono da padaria, pela funcionária dele, pelo motorista de Uber com quem cheguei hoje aqui à Assembleia, ou mesmo morador de rua. Todos pagam seus impostos. E 1/3 de tudo que é pago por esse cidadão mineiro, hoje, não retorna para esse cidadão na forma de serviços de saúde, segurança e educação que possam melhorar a sua vida. Infelizmente, o cidadão vê frustrado esses direitos. Então, quando a gente fala que a gente precisa lutar para a garantia dos direitos, a gente precisa lutar para a garantia desses também. O direito do cidadão que está pagando seus impostos, receber de volta dos impostos que ele pagou, serviços de saúde, segurança, educação. Mas hoje não. Hoje 1/3 de tudo que o cidadão mineiro paga, 1/3, ao invés de voltar para toda a coletividade, vai apenas para a garantia do pagamento das aposentadorias e pensões de cerca de 300 mil inativos do Estado de Minas Gerais. Creio que foi ontem, ou antes de ontem, não sei ao certo, o deputado André Quintão enfatizou como que esses servidores são importantes para a própria prestação do serviço público. Mas aqui é importante salientar, esses 20 bilhões não são o salário dos servidores, não. Esses 20 bilhões são apenas para cobrir o déficit das aposentadorias e pensões daqueles que já estão inativos. Esses 20 bilhões não retornam como serviço, não é o médico que está atendendo o cidadão carente, não é o professor que está dentro de sala de aula. Esses 20 bilhões são apenas para pagamento dos inativos, 1/3 de tudo que o cidadão mineiro paga. Eu acho importante que a gente tenha nessa discussão a consciência que esse problema precisa parar
Precisa parar tanto para que o cidadão tenha melhores serviços, quanto também por uma questão de justiça social tão importante para a colega Ana Paula. Deputada, o sistema de previdência de Minas Gerais hoje é um enorme concentrador de renda, gerador de desigualdade. É um sistema que tira dinheiro de 21 milhões de pessoas para concentrar em apenas 300 mil. E mesmo entre essas 300 mil ainda tem desigualdade para caramba, a gente sabe disso. Existem superaposentadorias, existem pessoas que recebem o teto, acima do teto. São 139 aposentadorias que, por decisão judicial em Minas Gerais, são acima do teto constitucional. Não sei onde a justiça viu justiça nisso, mas tem aposentadoria de mais de 100 mil reais. Bem, deixando de lado essas aberrações, a gente tem uma enormidade de aposentadorias que estão acima do teto do INSS, que todo cidadão brasileiro contribui uma vida inteira para receber. A reforma propõe, dentre várias outras coisas, que o mesmo teto que vale para todo trabalhador que está aqui fora da Assembleia, para todo trabalhador que está, infelizmente, em muitos casos hoje, sem sequer poder abrir o seu comércio e fazer funcionar o seu serviço, a gente quer que a mesma regra que vale para todos esses trabalhadores valha também para os servidores públicos. Vai prejudicar a professora, que é tão citada pela colega Beatriz Cerqueira? Certamente não. A professora não está aposentando com mais de R$ 6.100. Vai abater nos principais salários do serviço público. Eu vou entender se auditores fiscais se revoltarem com a proposta da reforma da Previdência. Eu entendo. Porque hoje eles aposentam com muito mais do que R$ 6.100. Mas eu não consigo compreender categorias que estão muito longe desse teto se mobilizarem tanto e acabarem protegendo justamente os supersalários, as superaposentadorias e aquelas pessoas que, mesmo dentro desse sistema concentrador de renda, concentram ainda mais. Uma reforma é necessária para que a gente possa dar justiça na aplicação dos impostos dos 21 milhões de mineiros, para que a gente permita que o que eles pagam volte para eles, para toda a coletividade, e não seja concentrado em apenas 300 mil inativos. Uma reforma é necessária para combater a desigualdade e a concentração de renda, para que a gente não faça essa canalização de recursos tão intensa. E uma reforma é necessária agora, e por inteiro. Por que agora? No meio de uma pandemia, nesse momento em que é tão difícil a gente ter um debate corpo a corpo cada um. Porque agora, no meio da pandemia, cada centavo faz a diferença. Cada centavo conta. A expectativa que a gente tem de economia, logo no primeiro ano de implantação da reforma, caso ela venha a ser aprovada, vai render um total de 2,5 bilhões de reais para o estado de Minas Gerais. Vamos dividir isso por 12. Não sou lá o rei da matemática, não. Mas vamos dividir isso por 12. Vai dar o quê? Cerca de 200 milhões a cada mês? 200 milhões a cada mês, só para a gente ter em perspectiva, que seria a economia já obtida, de pronto, com essa reforma aprovada, se não estou equivocado, cerca de 40 vezes o valor que foi gasto pelo Estado de Minas Gerais para fazer o hospital de campanha no Expo Minas, com 800 leitos. Imagina, aliás, 900 leitos. Imagina o impacto que tem para a saúde do cidadão nesse tempo de pandemia, 200 milhões a mais a cada mês no cofre do Estado. Imagina para as pessoas que estão precisando de um leito de UTI para poder combater a Covid, para ter uma chance de sobrevivência, o que são 200 milhões a mais a cada mês no cofre do Estado. Então, a gente está diante, sim, de um projeto que trata da vida das pessoas. No caso, de vida ou morte, porque esse dinheiro está fazendo falta na saúde, faz falta na assistência social. A gente aprovou o que a gente chama do projetão aqui na Assembleia, contemplando diversas ideias dos deputados de como poder amparar o povo mineiro nesse tempo de pandemia, e lá, se eu não estou equivocado, no artigo 12, tem uma série de pessoas e categorias e possíveis contemplados com o benefício de assistência social pelo Estado de Minas Gerais. A gente fica felizão quando consegue incluir mais alguém lá, a gente sente que a gente colaborou para proteger essas pessoas. Quantas estão recebendo? Ninguém. A gente aprovou uma proteção de papel para as pessoas.
E vai continuar sendo uma proteção de papel enquanto não tiver dinheiro no cofre. E o que essa reforma busca permitir é que a gente tenha dinheiro no cofre para que as proteções que a gente cria não sejam só de papel, mas que elas mudem a vida das pessoas, que elas garantam direitos, que elas transformem o nosso Estado. Por essa razão, a reforma é urgente. Cada mês a mais que a gente espera, e a gente já esperou tempo demais, cada mês a mais são vidas a menos. E por que ela é por inteiro? Por que é necessário que ela seja por inteiro? A expectativa, senhor presidente, e eu conversei sobre isso ontem com o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, a expectativa é que nos próximos 10 anos essa reforma gere uma economia de 33 bilhões de reais para Minas Gerais. E quando a gente fala para Minas Gerais, fica parecendo que é para o governo, né? Tipo, o governador vai nadar de braçada, né? Não, é para o povo. Isso é dinheiro que sai dos impostos e não volta para a população. 33 bilhões de reais. As alíquotas, nos próximos 10 anos, podem gerar 15 bilhões de economia. O restante, que estão querendo decotar, que estão querendo dizer que não é o momento, podem gerar 18. E esses 18 que podem ser gerados com o restante, onde eu acho que está, inclusive, a parte da justiça social. É onde está a parte que diz que o servidor público tem que aposentar com a mesma idade do trabalhador comum. É onde está a parte que diz que todos têm que ter tempo de contribuição para a aposentadoria. É onde está a parte que diz que todos estão sujeitos ao mesmo teto e acabaram as aposentadorias. É a parte que traz justiça e não apenas economia. A alíquota é a adequação a uma norma constitucional que a gente tem que adotar. E que mesmo na adoção das alíquotas, a gente está se preocupando de fazer da maneira mais justa possível. Diferente de 15 dos 20 estados que já fizeram reforma da Previdência, Minas Gerais não está subindo a alíquota para todo mundo, 14%, e acabou a conversa. Minas Gerais está fazendo diferente, está tendo consciência social de permitir que quem ganha menos pague menos, quem ganha mais pague mais, de permitir que o professor pague menos que o promotor, de permitir que o técnico de enfermagem pague menos que o juiz, e que o auxiliar de serviços gerais, que é a categoria menos bem remunerada do Estado de Minas Gerais, pague menos do que o auditor fiscal, que está sempre batendo no teto. Essa consciência social o governador teve, e é essa a parte das alíquotas. Ela é a adequação constitucional, e fizemos da melhor maneira possível. Para todo o restante, para toda a justiça que o povo merece, de viver sob as mesmas regras, sejam servidores públicos ou privados, sejam pagadores de impostos ou destinatários deles, essa justiça está no restante, que não pode ser decotado. A tramitação tem que ser integral, tem que ser urgente. Minas Gerais clama por essa mudança, e aqui eu não digo dos 300 mil inativos ou 600 mil servidores totais. Aqui eu digo dos 21 milhões de mineiros, que nós representamos, e confiam na gente para conduzir esse debate, na qualidade de seus representantes eleitos, para fazer o que é melhor para todo o Estado, e não apenas para uma categoria profissional, para um grupo de cidadãos. Senhor presidente, eu concluo lhe pedindo, rogando, que prossiga na tramitação desse projeto em sua integralidade e que a gente possa promover eventuais aperfeiçoamentos nas comissões de mérito, com o devido debate, com devida cautela, mas com esse projeto inteiro e com esse projeto célere. Muito obrigado.